Olá, pessoal. Como prometido, eu havia comentado com vocês que nós iríamos trabalhar 3 assuntos para depois eu colocar à disposição de vocês a lista, né, de exercícios. Aqui nós temos o nosso último assunto, linkage e mapeamento gênico. Tá bom? Bom, olha só. O que é linkage? Linkage é o que a gente chama de ligação fatorial ou um fator ligado ao outro. Qual a explicação mais tranquila sobre isso? Nós temos, formando o nosso DNA, 23 pares de cromossomos. Nós sabemos que no nosso DNA estão contidos os genes que determinam nossas características. Então, o que acontece? É claro que nós temos muito mais que 23 características genéticas do nosso organismo. Nós temos milhares de características que são determinadas por genes que estão no nosso DNA. Se eu tenho 23 pares de cromossomos somente, é claro, então, que os nossos cromossomos eles portam mais de um par de genes. Ou seja, existem características que estão ligadas umas às outras no mesmo cromossomo, certo? Isso a gente vai ver daqui a pouco, que acaba fugindo um pouquinho aquilo que nós vimos, que a gente chamava de segunda lei de Mendel. Então, a segunda lei de Mendel, que a gente chama de lei da segregação independente, ela acaba tendo linkage como exceção. Porque nesse caso aqui, como eu tenho uma característica ligada a outra, como eu tenho no mesmo cromossomo 2 ou mais pares de genes, é claro que nesse caso, o fato de você mandar um gene, você automaticamente estará mandando o outro. Então foge à lei da segregação independente. Bom, o que acontece é que quando eu falo linkage, um fator ligado ao outro, eu acabo conseguindo fazer aquilo que a gente chama de mapeamento gênico, que é você estudar a disposição dos genes nos cromossomos. Então, esses 2 assuntos são 2 assuntos que são atrelados e a gente vai ver agora nessa nossa aula, ok? Bom, olha só. Quando a gente fala de linkage, a gente tem que entender, tem que recordar o que a gente chama de segunda lei de Mendel. Aqui você tem um exemplo bem simplesinho. Observem que eu tenho aqui o par A de genes num par de cromossomos e o par B de genes num outro par de cromossomos. Se você lembrar da nossa segunda lei de Mendel, você vai perceber que nessa situação aqui você é capaz de formar 4 tipos de gametas diferentes. Ou seja, pode ser que o cromossomo portando o gene Azão vá acompanhado do cromossomo portando o gene Bzão, então você formaria esse gameta. Pode ser que o Azinho vá acompanhado do Bzinho, um segundo tipo de gameta. Ou pode ser que isso aqui aconteça, como foi dito, há uma segregação independente. Pode ser que esse gene Azão vá acompanhado do Bzinho e vice-versa, ok? Aqui você, só para título de curiosidade, aqui você teria uma pessoa em duplo homozigose, então é claro que ele vai formar apenas um tipo de gameta. E aí uma espécie de quadrado de Punney aqui, em que você tem esse gameta, Azão, Bzão, junto a esse gameta, Azinho, Bzinho, você tem esse resultado aqui após a fecundação. Então, isso retrata a segunda lei de Mendel. Um fato que é interessante vocês se lembrarem também é que nesse caso aqui, você vai ter esses 4 tipos de gametas em igual proporção. Ou seja, você teria 25% de cada um desses 4 tipos de gametas. Okay? Isso é o que a gente chama então de segunda lei. Aqui você tem uma representação do que seria linkage. Observa que aqui a pessoa, do mesmo jeito, ela está em duplo heterozigose. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Só que nesse caso aqui, observem que os genes A e B, eles estão localizados no mesmo cromossomo. Por isso a gente chama disso de linkage. Tá? Uma ligação ligada, um fator ligado ao outro. Tá bom? E aí, na prática, como a gente tenta sempre usar exemplos para vocês, você acaba percebendo o linkage com uma certa frequência. Existem situações que, quando você observa a natureza, você percebe que são situações que elas andam sempre juntas, certo? São características presentes no ser humano que elas andam sempre juntas. Se você observar, olha só, aqui você tem uma pessoa negra, certo? E tem como característica, uma característica do negro, apresentar o nariz com esse formato, o nariz achatado. Assim como você tem essa situação, certo? Negros com cabelo crespo. Então, aparentemente, o gene que determina a cor escura da pele está no mesmo cromossomo que o gene que determina a presença de cabelos crespos. Assim como você tem aqui a pessoa de pele escura com olho escuro, certo? E aqui você tem uma pessoa de pele clara, e observem que os traços são traços que são comuns nessa pessoa.
Então você tem o cabelo claro, você tem o cabelo liso, você tem o nariz pontiagudo, você tem os olhos claros. São características que aparentemente, por andarem sempre juntas, aparentemente elas são determinadas por genes que se encontram no mesmo par de homólogos, certo? Ou seja, trataria, nesses exemplos aí, estaríamos tratando de casos de linkage, ok? E aí você tem essa representação, olha só, o gene A estando no mesmo cromossomo que o gene B. Então, essa representação genética aqui, ela é válida para qualquer uma das situações, certo? Ela é válida, poderia ser usado como exemplo da questão do nariz, do formato do nariz com a cor da pele, ou da cor da pele com o formato do cabelo, ou da cor da pele com a questão da cor dos olhos, ou até mesmo nesse caso aqui, né, com essas características todas juntas numa mesma pessoa, certo? Então isso aí é um caso de linkage. Bom, e quando você tem o contrário? E quando você tem traços que normalmente eles andam juntos, mas de repente eles parece que invertidos. Se você observar aqui você tem uma negra com os cabelos lisos. Claro que nós sabemos que fenotipicamente falando, né, os cabelos eles podem muito bem ser tratados para ficar com essa forma. Mas eu só quero que vocês entendam que essa característica ela pode acontecer. Você pode encontrar naturalmente pessoas que têm pele escura com cabelo liso. Assim como você pode encontrar pessoas que têm pele escura com o nariz pontiagudo, certo? Com o nariz com formato pontiagudo. Ou você ter pessoas de pele escura com olhos verdes, como é o caso aqui da imagem. Ou você ter pessoas que são de pele clara com cabelo crespo. Ora, se você observar, se você lembrar do slide anterior, a gente fala, poxa, se é linkage, se essas características estão sempre juntas, por que houve essa inversão? Em sala de aula, geralmente eu faço esse questionamento e sempre tem algum aluno para lembrar de um detalhe que foi trabalhado lá no primeiro ano. Lembra quando nós trabalhamos, quando a gente trabalhou crossing over? Quando a gente trabalhou meiose, quando a gente falou da questão da formação de gametas, o que eu falei para vocês? Olha, você tem lá o par de cromossomos 1, certo? Quando você tem o par de cromossomos, o par ele vai se emparelhar e ele vai cruzar, ele vai trocar pedaços entre eles. Quando há essa troca, é quando acontecem essas situações que eu acabei de citar para vocês. Observa só. Olha aqui, ó. Aqui você tem a representação do processo de crossing over. Então vamos supor, por exemplo, que eu tenho aqui uma situação em que esse cromossomo tem um gene que determina a pele escura e o olho escuro. Esse cromossomo teria o gene que determinasse pele clara e olho claro. Quando acontece o crossing over, o que eu posso ter? De repente eu tenho um cromossomo portando o gene de pele escura, porém houve uma inversão nos genes que tratavam de cor dos olhos. Então eu passo a ter uma pessoa de pele escura com olho claro, como é o caso dessa terceira imagem aqui. Ó. É só um exemplo que, aliás, é válido para qualquer uma das situações que estão aqui. Okay? Então isso seria o crossing over. O crossing over é que provoca essa inversão que a gente vê na natureza. Aqui, uma explicação para o que acontece em termos genéticos. Olha só, observem que eu tenho, vamos lembrar que cromossomo é DNA duplicado. Então, se eu falo aqui que alguém é azinho, como está aqui no caso, na verdade, aqui você tem um filamento de DNA, aqui você tem outro filamento de DNA. Quando acontece um crossover, olha o que vai acontecer aqui. Ó. Olha na extremidade dos cromossomos. Observem as cores, que vocês vão perceber o que eu estou falando. Quando o crossover aconteceu aqui, esse azão passou para esse cromossomo e esse azinho passou para esse cromossomo. Certo? Aconteceu o quê? Uma inversão. Nesse caso aqui, pessoal, a gente fala assim, ó, que os gametas que foram gerados a partir desse DNA original, a gente chama de DNA parietal, e aqui você tem os gametas que foram gerados a partir desse pedaço de cromossomo em que houve essa troca, houve crossing over, eu chamo de DNA recombinante, certo? E é interessante a gente observar aqui um detalhe que chama a atenção, olha só. Como o crossing over ele nem sempre vai acontecer em todos os cromossomos, como o crossing over ele não acontece sempre no mesmo ponto do cromossomo, acaba que há uma chance muito grande do DNA permanecer original.
a quantidade de DNA recombinante, então, ela vai ser sempre menor do que a quantidade de DNA original, certo? Então, olha só, presta atenção. O que você tem? No mínimo, a metade do seu DNA ela vai continuar original. O crossing over vai acontecer numa banda do cromossomo, certo? Numa cromátide. Aí o que acontece? Como vai acontecer? Como o mínimo, a metade vai continuar original e não vai acontecer sempre, não vai acontecer em 100% dessa banda que é o do cromossomo, você acaba entendendo que quando há o crossing over, provocando uma recombinação gênica, a quantidade de DNA recombinante que se forma vai ser sempre menor do que a quantidade de DNA que vai continuar original, certo? A gente vai entender melhor daqui a pouco por que eu estou falando isso para vocês, tá bom? Então aqui você tem uma representação de como acontece a questão do crossing over, a importância do crossing over para variar as características presentes nos seres vivos, ok? Bom, olha só. Aí você tem aqui, ó, observem que você tem aqui uma representação melhor daquilo que eu acabei de falar para vocês, certo? Observem que aqui você tem uma situação em que o cara ele é duplo heterozigoto, certo? E observem também, pessoal, que nesse caso aqui, o DNA original, ou seja, não aconteceu o crossing over ainda, os genes, os dominantes estão de um lado e os recessivos estão do outro, certo? Bom, aqui você tem esses cromossomos na mesma situação. Observem que a pessoa continua sendo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, só que aqui eu quis mostrar para vocês uma situação em que os genes, apesar de serem a variação aqui ser do mesmo jeito, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, observem que os genes aqui, eles estão mais afastados uns dos outros, certo? Bom, por que eu estou falando isso para vocês, pessoal? É porque, na verdade, para que haja recombinação gênica, o crossing over ele tem que acontecer entre os genes que estão sendo estudados, certo? E aí dá para você imaginar aqui, ó, a chance do crossing over separar os genes é maior nessa situação ou nessa situação, certo? Você acaba entendendo o seguinte, ó, qualquer crossing over que acontece aqui entre esses dois genes vai gerar recombinação gênica. Aqui é a mesma coisa. Como eu tenho um espaço maior aqui, a chance de recombinação gênica é maior nessa segunda situação, ok? Bom, daqui a pouco a gente vai casar essas informações todas. Tem um termo que vocês conhecem bastante lá na química, que eles chamam de cis e trans. É uma situação que a gente aqui da genética usa também. Mas é bem simplesinho, eu acredito que seja até mais simples de entender isso aqui do que lá na química. Quando eu falo que o DNA ele está na configuração cis, observem que os dominantes estão de um lado e os recessivos estão do outro. Então, nesse caso aqui, o que acontece? O fato de eu mandar um gene dominante para o meu filho, obrigatoriamente eu vou mandar um gene dominante B para o meu filho também? Sim, porque esse gene dominante está ligado a esse outro dominante, certo? Os dominantes estão de um lado, os recessivos estão do outro. O DNA original. Depois que acontece o crossing over, aí vai haver a chamada recombinação. Tá, então configuração cis é isso. E aqui você tem a mesma situação, porém, no que a gente chama de configuração trans. Observem que a pessoa é Azão, Azinho, Bzão, Bzinho do mesmo jeito. Só que nesse caso, o DNA original, ele tem o A dominante acompanhado do B recessivo. Assim como o A recessivo está acompanhado do B dominante. Ele continua sendo duplo heterozigoto, porém na configuração trans. Então a gente fala que a configuração está trans quando o gene dominante está acompanhado do recessivo e vice-versa, ok? Aqui do mesmo jeito, a chance de haver recombinação é maior nessa segunda situação aqui, porque os genes estão mais distantes, ok? Bom, e aí você tem o seguinte, ó, Morgan, foi um estudioso também da genética, ele falou o seguinte: a taxa de recombinação é maior entre os genes quanto maior a distância entre eles. Olha só, quanto maior a taxa de recombinação, maior a
distância entre esses genes. É aquilo que eu falei para vocês que eu ia completar agora. Presta atenção, olha só. O crossing over só vai provocar recombinação genética se ele acontecer aqui, ó, entre os dois genes. Então, vamos supor que eu tenho células germinativas com essa configuração aqui, e aí eu vou formar 100 gametas. Desses 100 gametas, aconteceu, vamos supor que 10% dos gametas que se formaram, ao invés de formar na configuração Azão Bzinho, formou na configuração Azão Bzão, ou seja, houve recombinação gênica. Se eu falo que aqui aconteceu 10%, ou seja, em 10% das vezes em que formou os gametas, o crossing over foi lá e reconfigurou esses genes. É claro que se eu analiso essa figura e eu analiso essa, eu vou perceber que se aqui aconteceu em 10% dos casos, aqui ó, vai acontecer no mínimo em 40% dos casos. Ou seja, confirmando aquilo que Morgan falou. Quanto maior a distância entre os genes, maior vai ser a taxa de recombinação gênica. Tá bom? Então é bem simples assim. Se esse gene A, se ele estivesse completamente colado aqui, logo em seguida ao B, a chance de separar esse gene A de B seria mínima. Seria tipo, sei lá, 1% talvez, ou menos que isso. Então o que eu sei? Mais da metade dos gametas que surgem são DNAs original. O DNA que houve recombinação, vamos supor que eu estou analisando uma situação entre os genes A, B e C no mesmo cromossomo. Vamos supor que eu falo que a taxa de recombinação entre A e B, entre o gene A e o gene B, foi de 20%. E a taxa de recombinação entre o gene A e o gene C foi de 30%. Isso me faz entender que A está mais perto de B do que de C. Porque o que Morgan falou? Quanto maior a taxa de recombinação, quanto mais DNA recombinante aparecer, maior a distância entre os genes. Ok? Isso é o que a gente passa a entender para montar o que a gente chama de mapeamento gênico. Certo? Bom, olha só. Observe um exemplo que eu citei aqui para vocês que a gente vai resolver para poder depois vocês darem conta de fazer os exercícios. Olha só o exemplo. Mapeamento gênico. Um organismo apresenta os genes A, B, C, D em um mesmo par de cromossomos. Em testes, a taxa de recombinação entre esses genes foi: entre A e B aconteceu 10% de recombinação, entre A e C aconteceu 30% de recombinação, A e D 20%, B e C 20%, BD 10%, CD 10%. Como é que eu faço para resolver esse problema? Aqui, quando o problema apresenta para vocês essa situação, ele está te apresentando o quê? Qual foi a taxa de DNA que fugiu ao padrão? Qual foi a taxa de gametas que surgiu havendo essa recombinação gênica? Certo? Aqui já está dando uma resposta para essa taxa de recombinação entre cada genes. Aí a pergunta aqui seria: qual a disposição desses genes no cromossomo? Certo? A primeira coisa que você vai ter que fazer é você descobrir, aqui você observa que é o seguinte, ó, você tem o gene A, B, C e D. Esses 4 genes estão no mesmo cromossomo. Você traça uma linha, certo, no seu caderno aí, e você vai ver quais são os genes que estão mais distantes. Observem aqui, ó, a taxa de recombinação entre A e B, 10%. Entre A e C, 30%. Então você acaba sabendo que A está mais longe de C do que de B. Entre A e D, 20%. Então, o que você vai fazer? Você vai traçar uma linha no seu caderno e colocar os genes que estão com maior taxa de recombinação nas extremidades. No caso aqui, ó, qual é a maior taxa de recombinação? 30%. Ok? Então, você vai colocar aqui, ó. Entre A e B, então, é 10%. Né? Entre A e C, 30%, 20%, 20%, 10%, 10%. Aí você vai colocar, então, o A numa extremidade e o C na outra. Certo? Observem que A e C é o que apresentou maior taxa de recombinação. Aí vem a pergunta: A está mais perto de B ou de D? Certo? Olha só. A, pessoal, está mais perto de B. Certo? A está mais perto de B. Agora basta eu saber onde é que está o gene D. Será que D está entre A e B
ou D está entre B e C? Aí você vai lá e olha o seguinte, ó. O gene D, ele está mais perto de A ou mais perto de C? Observem que ele está mais perto de C e mais distante de A. Então você acaba concluindo que ele está aqui, ó, no meio. Certo? Aí você poderia falar assim, não, mas D está a 10 centimorgans. O que é centimorgan? É a unidade de medida referente à distância entre os genes. Não, mas D está a 10 centimorgans de C. O D não poderia estar para frente de C? Não, não poderia. Certo? Por quê? Se D estivesse para frente de C, a distância entre A e D deveria ser maior, e não é. Então, a primeira coisa que você vai fazer é qual é a maior taxa de recombinação. Traça uma linha e coloca os dois genes na extremidade. Aí você vai montando o quebra-cabeça. Olha só. Observem que A está mais perto de B do que de D. Olha a taxa de recombinação entre os dois. Então você acaba percebendo que a disposição desses genes no cromossomo seria essa. A, B, D, C. Ok? Então isso é o que a gente chama, pessoal, de mapeamento gênico. Quando se fala de mapeamento gênico, há mais de uma década atrás, na verdade, na década de 90, as pessoas, sabendo dessa capacidade de fazer mapeamento gênico, eles quiseram mapear o genoma humano. Quando eles foram mapear o genoma humano, eles fizeram um projeto na década de 90 para terminar no início dos anos 2000, e aí eles conseguiram mapear isso em um tempo bem mais curto. Certo? O mapeamento que se fez tinha como objetivo o quê? Simplesmente saber, a princípio, a localização de cada um dos milhares de genes que nós temos no nosso genoma, no nosso DNA. Certo? Isso que eu acabei de fazer com vocês aqui agora, com apenas 4 genes, foi feito com todos os genes da espécie humana em todos os 23 pares de cromossomos. Certo? Então, hoje, quem é especialista da área, claro que não sou eu, se você questioná-lo a respeito, ele vai saber te informar onde é que está a localização de cada um dos genes da espécie humana. Esse projeto, chamado de Projeto Genoma Humano, era exatamente um projeto que tinha como intuito mapear o DNA humano. Ok? Então, basicamente é isso. A aula ficou bem curtinha, mas é isso que eu queria que vocês entendessem. Tá? Mapeamento gênico tem a ver com linkage. Certo? Você vai mapear o DNA a partir do momento em que você descobre que aqueles genes eles estão ligados no mesmo cromossomo. Ok? Então é isso, pessoal. Até mais.